Sintomatologia, o que pode ocorrer, eu já te dei uma prévia aqui, tá? Então, no hipotireoidismo pode ocorrer o bócio, que é onde há um inchaço, um edema no pescoço, um crescimento prejudicado que vai alterar a voz, muitas vezes, né, por afetar as cordas vocais, a pessoa ter aí uma supressão das cordas vocais. Então a pessoa tem um edema, um inchaço no pescoço. Por falta de iodo se desenvolve o bócio, né? Está relacionado ao hipotireoidismo, é uma condição de hipotireoidismo. A taxa metabólica basal diminuída, o que é isso? Né? E também a questão do frio, são os efeitos metabólicos. Então a pessoa ela vai ter o metabolismo desacelerado, ganha peso com mais facilidade e tem mais dificuldade para perder peso, que ninguém quer, né? Esse é o drama de muitas mulheres, e o hipotireoidismo está avançando muito, é uma epidemia que está com alta prevalência, tá? E aí a pessoa muitas vezes tem essa intolerância ao frio. Eu conversei, foi sábado à noite, eu estava conversando com uma senhora em Itu, que eu estava viajando aqui em Itu, e ela me falando, nossa, olha, eu não consigo ficar em ambientes frios. Ela estava morando em Curitiba, veio para Itu, estava feliz da vida. Ela falou, não suportava o frio de Curitiba, eu sou muito frienta. Isso depois que eu fui diagnosticada com hipotireoidismo, tá? Então essa intolerância, né, esse frio excessivo, então isso daí vem com o hipotireoidismo. Lentidão mental e física, sonolência, né? Personalidade fleumática, a pessoa fica meio depressiva, lenta, abatida, fica apática muitas vezes. Eu não estou dizendo em todos os casos, tá? Estes são os sintomas que podem ocorrer. Claro, podem vir um ou mais sintomas dependendo da pessoa, dependendo do caso. E muitas vezes até o hipotireoidismo subclínico, que não apresenta sintomas. Muitas vezes é até mais perigoso porque a pessoa não percebe. Olá, tudo bem? O que você está assistindo agora é apenas um resumo das minhas lives, das aulas gratuitas que eu faço toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e assistir às aulas completas, gratuitas, sempre às 19 horas, às quintas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostou, então aproveite o conteúdo, fica com Deus e até mais. Outros sinais aqui, outros sintomas: constipação, prende o intestino, diminui o apetite, aumenta o colesterol, né? Tem bradicardia, ou seja, o coração vai diminuindo o ritmo, né? Hipoventilação, muitas vezes dificuldade na respiração, fica mais fraca, o tônus muscular, a força diminui os reflexos, e alterações aí na pele. A pele fica mais fria, mais seca, inchada, fica mais clara também. Do outro lado, o hipertireoidismo é quase o contrário, né? Então a pessoa tem a condição de exoftalmia, o olho ele fica mais saltado para fora, né? Isso ocorre muito em hipertireoidismo. Muitas vezes o lead lag, quando uma pálpebra fica mais alta do que a outra. Diminuição do piscar, a pessoa não pisca muito, fica muito assim acesa, alerta, também são sintomas aí do hipertireoidismo. Como eu disse, não é em todos os casos, mas pode ocorrer. E geralmente ocorre um aumento da taxa metabolismo. A pessoa fica com o metabolismo acelerado, come, muitas vezes não ganha peso. Aí o pessoal resume assim: doutor, o hipotireoidismo é o que emagrece ou o que engorda? Né? Qual que é qual? Então, no hipo, a pessoa tende a engordar. No hiper, a pessoa tende a emagrecer, tá? É claro que não é exatamente sempre assim,
mas estas são as tendências para vocês estarem cientes aqui. E no caso aqui, ó, hipercinesia, vigília, inquietação, irritabilidade, a pessoa está sempre se mexendo, se movimentando, né? Estressada, agitada, pode desenvolver diarreia. Então, olha só a influência dos hormônios. Quando falta, prende o intestino. Quando tem demais, solta o intestino, aumenta o apetite. Então, o efeito, ele tem que estar ali equilibrado. Os hormônios, eles têm que estar em equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Nem pouco e nem excesso. E aí, quando você tem pouco, você tem alguns sintomas. Quando tem excesso, os sintomas são o contrário, pelo efeito regulador desses hormônios, tá? Reduz o colesterol, a pessoa tem taquicardia, palpitações, falta de ar, aumento do tônus muscular, reflexo, tremor, espasmos. Então, não adianta nem ficar fraco, molenga, também muito rígido, senão vai ficar com espasmos, né? Miopatias, doenças musculares também, inflamações, e a pele pode ficar mais fina, sedosa, quente, úmida, pele e cabelos, né? Então nós temos todas essas alterações. Olha quanto estrago podem fazer os problemas da tireoide. E nós temos alguns fatores de risco. O que pode desencadear? O que leva, né, a alterações ao hipertireoidismo? Fatores genéticos, se a pessoa tem uma predisposição histórica familiar, tem que estar alerta. Corresponde em média 10, 15%, mas nós devemos estar atentos também. Questões ambientais, alimentação, a má alimentação, alimentação inflamatória, e aí entra também as intoxicações, né? Eu coloquei lá no final, mas também está relacionada à parte ambiental. Na alimentação nós incluímos a ingestão de líquidos, e aí entra a água com cloro, flúor, tá? São halógenos, são substâncias, elementos químicos que impedem a absorção do iodo, o flúor, cloro e o mercúrio. Então, pessoa que tem amálgama, aquela obturação metálica que se fazia antigamente, hoje praticamente não se faz, é muito difícil. Ainda talvez no SUS, mas é mais raro, os profissionais evitam. A amálgama, 50% dela é mercúrio, e o mercúrio é muito tóxico. E um dos principais malefícios é afetar diretamente a tireoide, porque ele impede a absorção de iodo. Da mesma forma, o cloro, que está na água, o flúor, né? Então, o ideal é utilizar pasta de dente sem flúor, água mineral sem cloro. No Brasil, ainda toda a água é fluoretada, então o ideal acaba sendo filtrar, né? Temos esse problema mesmo com água mineral. Questões hormonais, claro, vai interferir diretamente. Imunológicas, autoimunidade, que eu falei bastante na aula de quinta-feira. Corpo atacando a si mesmo, então isso ocorre também, desencadeando tanto hipo quanto hipertireoidismo, na maioria dos casos pela tireoidite de Hashimoto. O estresse, a sobrecarga emocional e as intoxicações, como eu citei, compõem aqui essa lista, tá? Desencadeiam. São os fatores desencadeadores das doenças, mas nós temos elementos que são diferentes. E aí eu vou falar sobre esses elementos. Vou entrar nessa tela aqui já para complementar. Por exemplo, tá? Estou entrando nas recomendações, mas só para citar aqui esses elementos aqui. Os alimentos com glúten favorecem a permeabilidade intestinal e também os problemas da tireoide, por consequência da permeabilidade, autoimunidade. A soja, os fitoestrógenos, interferem na tireoide, por isso alterações dos estrogênios também favorecem o hipotireoidismo, né? E a couve, painço, não só a couve, mas outras crucíferas, quando consumidas em excesso, e acrescento aqui uma observação minha, né? Quando consumidas em excesso e já existe uma predisposição, já existe um ambiente favorável, os glicosinolatos que estão ali presentes, né? Ou tiocianatos, eles favorecem o hipotireoidismo, porque
dificultam, atrapalham, interferem na absorção do iodo, tá? Então, estas substâncias presentes na couve, nas crucíferas e no painço, a exemplo aqui que eu citei, alguns chás também pode ter também, né? O chá verde, mas esses são os principais elementos. E no caso, a soja não são recomendados. E aí um detalhe, um alerta aqui, né? Que a soja hoje tem se estudado grandemente, temos o problema da transgenia, então a recomendação melhora para consumir a soja fermentada, ok? Por conta de todos esses riscos e preocupações. Ela vai ter fitoestrógenos, vai ajudar na menopausa, mas tem que observar todos esses prós e contras e a forma de uso. O transgênico nunca vai ser bom, então procurar opções mais saudáveis.